essa conversa de oralidade, isso não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de justificar o uso ilimitado da linguagem subliminar. Tá certo? Então veja, de onde veio esse tipo de crença? É a crença de que nós não devemos estudar a Bíblia, ter um curso bíblico, examinar cuidadosamente aquilo que a Bíblia ensina, que os nossos ministros não devam ter um conhecimento bíblico para poder ministrar a pregação da palavra. De onde vem isso aí? Vem do verso lá em Mateus, onde diz: quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem aos tribunais para julgamento, não estejais solícitos quanto ao que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então, o que aconteceu? O que o ministério fez? O ministério pegou esse versinho, tá? Isolou ele do seu contexto, tá? Contexto que é os versos que antecedem ao verso em foco e os que o seguem, os posteriores. Então, se você vai lá examinar o contexto desse verso, diz assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Depois diz: acautelai-vos, no verso 17, porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Aí vem o verso em questão: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Ora, pelo contexto, está muito bem claro que não é para a pregação no púlpito dentro de uma comunidade, no meio de uma comunidade cristã. Isso é lá no meio das criaturas, no julgamento, na presença dos juízes, dos governadores, dos presidentes, dos comandantes, dos soldados, do sargento, do capitão, do general. Quando a nossa fé, as nossas crenças e a nossa conduta está sendo questionada, e nós vamos ser presos ou até mortos por causa da nossa confiança na palavra de Deus, por aquilo que acreditamos ou aquilo que estamos fazendo. Entendeu? Não tem nada a ver com o culto dentro de uma igreja onde está todo mundo esperando a pregação da palavra de Deus, o ensino das escrituras sagradas. Bom, então o que eles fizeram? Isolaram um versinho e montaram em cima dele uma heresia absurda que condenou toda a igreja durante mais de 50 anos à ignorância espiritual, ao fanatismo religioso, e encheram a irmandade de falsas crenças, de confusão, tá? E agora esse nosso amigo aí vem aí querer justificar essa tal da oralidade da congregação. Isso não existe. Isso aí é falso ensinamento. Isso aí é querer dar sustentação à mensagem subliminar. Muito bem. Presta atenção agora. Ao fazer uma doutrina, ao elaborar uma doutrina, nós temos que procurar embasamento em várias partes das Escrituras. A Bíblia precisa mostrar claramente, em muitas partes, em muitos lugares, aquilo que nós queremos estabelecer como doutrina. E outra coisa também, precisamos usar versos que estão dentro do contexto, tá? Por que usar versos dentro do contexto? Porque, veja, o contexto pode mudar o sentido daquilo que está sendo exprimido ou sendo dito. Veja bem, você está almoçando comigo, tá? Nós estamos comendo
no meu restaurante e eu digo para você, o meu cozinheiro está com problema de sabor, de tempero. O que você vai pensar? Vai pensar que o cara errou no tempero, que ele exagerou ou não temperou da maneira que devia. Agora, se nós dois vamos a um médico e você me ouve dizer as mesmas palavras, o meu cozinheiro está com problema de sabor, de tempero, a sua conclusão é que eu estou dizendo que o meu cozinheiro está com algum problema de saúde no que se refere ao sabor. Então, por isso nós temos que os versos que nós usarmos para estabelecer como doutrina, eles precisam estar dentro do contexto, mostrando a verdade que nós queremos definir como doutrina. Ora, é muito claro nas Escrituras que nós devemos ensinar, que nós devemos ter dentro da igreja uma relação de alunos, uma relação de professores e alunos, e aprendermos da palavra de Deus. Este foi o ensino do Senhor Jesus, quando ele recomendou aos judeus: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e elas que de mim testificam. Isso é coisa nova? Não, não é coisa nova. Aliás, a palavra examinar significa estudar acuradamente, quer dizer, com cuidado, ver exatamente o sentido da palavra, tá? Ver exatamente o que o verso está exprimindo, por que está sendo dito aquela verdade ou aquela palavra, para quem está sendo dito, o porquê foi dito, qual a razão disso. Então isso é examinar as Escrituras, estudar acuradamente. E os apóstolos ensinaram isso. Paulo fala: até que eu vá, aplica-te à leitura, ao ensino, recomendando a Timóteo. Recomendou que trouxessem a ele os livros, os pergaminhos. Por que ele queria os livros? Quais livros ele se referia? Quais pergaminhos? Evidentemente que é os que se referiam à palavra de Deus, porque ele queria estar pesquisando, estudando, examinando, para poder pregar com a autoridade, alicerçado, não ficar falando bobagem. O cristianismo é a única religião que exorta a leitura desde o Velho Testamento, o Novo Testamento todinho. Os judeus eram conhecidos como o povo de Deus. E na Bíblia somos ensinados a ler a Bíblia diariamente. Lá em Deuteronômio diz: e neste livro, lerás todos os dias da sua vida. Deus falou a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Somos ensinados a examinar e estudar as Escrituras. Paulo fala: persiste em ler, exortar, ensinar, medita nestas coisas, persevera nestas coisas. Somos ensinados a meditar de dia e de noite nas Escrituras. Somos ensinados a memorizar os versos da Escritura, gravando nos nossos corações. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Lá em Salmos está escrito: escondi a tua palavra no meu coração. Timóteo foi elogiado por Paulo, porque Paulo disse que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. E somos ensinados também a manejar bem a palavra das Escrituras, quer dizer, saber usar os versos adequados para aquele objetivo que Deus nos está mostrando, que devemos ensinar para a igreja. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Agora, desprezando o ensino da palavra de Deus, retirando
do seio da igreja as escrituras sagradas, colocando no lugar a boca do comedor de feijão, aí o que vai acontecer? A mensagem subliminar. O que é a mensagem subliminar? A mensagem subliminar é aquela mensagem que não tem fundamentação bíblica, portanto tua compreensão, teu entendimento não consegue absorver, não percebe, mas o subconsciente grava. E mais adiante você vai estar falando isso como se fosse a mais pura e cristalina verdade da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Quando de fato não é nada disso, são falsos ensinamentos que passaram para você no meio da pregação. É isso. Presta atenção. A maneira de Deus agir no homem é diferente da maneira do Satanás agir na mente do homem. Deus usa o consciente para mudar o nosso subconsciente. E o diabo usa o subconsciente para perverter o nosso consciente. Então, o uso da mensagem subliminar para ensinar é diabólico. Nós devemos ensinar aquilo que as Escrituras mostram claramente.